Tudo começa quando Arthur revela para Rossio que ele é o filho que ela procurou por tanto tempo. Ele a chama de mamãe, e essa palavra forte faz com que ela se sinta mal de emoção, quase sem forças. Arthur então corre para ajudá-la, pedindo que ela se sente para respirar e se recuperar. Rossio, entre lágrimas, diz que esperou uma vida inteira por esse dia. Curiosa, pergunta como ele descobriu a verdade. Arthur explica que foi através de Valéria, no dia em que ela foi ao apartamento e decidiu fazer um teste de DNA junto com os irmãos. O resultado mostrou que o sangue dele não bate. Então ele não é filho dos Portilla, mas sim dela. Emocionada, Rossio diz que não estava enganada. Agradece a Deus por esse presente e confessa que passou a vida toda esperando por esse momento. Arthur, confuso, pergunta o que realmente aconteceu no passado. É então que Rossio revela que o homem que ele chama de pai o afastou dela à força. Arthur se nega a acreditar, mas ela confirma, dizendo que o verdadeiro pai dele deu a vida pela empresa Portilla, morrendo em um acidente na máquina. Ela explica que sua gravidez foi muito perigosa e que ficou em estado grave quando ele nasceu. Ao acordar, contaram a ela que os Portilla haviam levado o bebê. Agora, com o coração partido, lamenta por ele ter crescido no meio de uma família tão cruel. No hospital, o doutor revela a Juan que a gravidez de Camila não teria prosperado de qualquer forma. Surpreso, Juan pergunta desde quando ela sabia disso, e o médico explica que há pelo menos 2 semanas, desde a primeira consulta. Mesmo assim, o médico os incentiva a continuar tentando. Juan agradece, mas fica visivelmente abalado, chocado com a descoberta. Enquanto isso, Michelle chama Nicholas e Valéria para almoçar, mas Valéria, cheia de compromissos, diz que não poderá, prometendo deixar para outro dia e sai, sozinho com Michelle. Nicholas confessa que ela chegou na hora certa, pois ele estava prestes a fazer uma loucura da qual se arrependeria. Preocupada, ela pergunta o motivo, e ele responde que é por causa de Arthur. Michelle então o alerta dizendo que ele não pode viver se sacrificando pelos outros, que precisa pensar mais em si mesmo. Na mansão, Leonardo decide tomar uma atitude e avisa a Paula que vai sair em busca de um trabalho. Indignada, ela reage, dizendo que ele é um Portilla e não deve se humilhar atrás de emprego, aconselhando-o a falar com o pai. Mas Leonardo é firme e responde que essa não é mais uma opção. Ele ainda sugere que ela também procure um emprego. Paula, magoada, responde que sua época de modelo já passou, pois dedicou a vida toda a ele. Leonardo, então, diz que ela já pode começar a procurar um lugar para morar, pois o tempo deles naquela casa está chegando ao fim. Na vila, Camila nota Juan muito calado e pergunta o motivo. Ele respira fundo e a confronta, querendo saber por que ela o enganou esse tempo todo. Camila finge não entender, mas ele explica que ela o iludiu com a ideia de um filho, quando já sabia que a gravidez não iria vingar. Camila, nervosa, diz que não foi bem assim. Revoltado, ele acusa ainda mais, dizendo que ela colocou a culpa em Mar. Camila tenta se defender, dizendo que se apaixonou de verdade, mas Juan afirma que é mentira, pois ela apenas quis realizar o sonho de uma família às custas dele. Enquanto isso, Ofélia se senta à mesa da mansão para o almoço e diz que está muito agitada com tudo o que tem descoberto. Mar, curiosa, quer saber o que a mãe quer dizer. Ofélia responde que todos escondem coisas do passado. Luiz, tentando manter a paz, pede que comam tranquilos, e ela até concorda, mas não deixa de lançar uma farpa, dizendo que todos têm segredos escondidos. Então, olha fixamente para Paula e questiona se ela não acha que tem razão. Paula se incomoda, pergunta por que ela está falando diretamente com ela, mas Luiz repete que quer silêncio. Ofélia
Então se cala, mas continua encarando Paula. Aumentando o clima de tensão, de volta à vila, Camila tenta se reconciliar e pede o perdão de Juan. Mas ele é direto e diz que não. Explica que, se ela tivesse contado a verdade, ele a apoiaria. Mas ela preferiu brincar com os sentimentos dele e de seus pais. Camila, chorando, insiste que tudo é culpa de Mar. Mas Juan garante que não, com o coração partido. Diz que não pode continuar depois de uma traição dessa e sai do quarto, deixando-a em prantos. Logo após, Susana pede a Juan que volte para apoiar Camila nesse momento difícil. Mas ele responde, revoltado que ela já os enganava desde o início, pois sabia que o bebê não nasceria. Ele sai furioso, enquanto Susana fica chocada. Enquanto isso, Arthur diz a Rocio que, por enquanto, essa verdade precisa ficar entre eles e promete que vai conversar com o pai mais tarde. Rocio concorda, mas logo ele recebe uma ligação de Priscila. Arthur diz que irá até ela e Rocio, curiosa, pergunta se ele vai se encontrar com outra mulher. Ele confirma e Rocio diz que acha ótimo, pois considera Valéria e sua mãe muito problemáticas, contando que quando precisou da ajuda delas, só recebeu desculpas e rodeios. Emocionada, pede um abraço ao filho. Na mansão, Paula caminha em direção a Ofélia, visivelmente irritada, e dispara que, se ela tem algo a dizer, que fale diretamente em sua cara, sem ficar jogando indiretas que incomodam a todos dentro da casa. Com calma, Ofélia responde que realmente tem muito o que falar, mas que só fará isso no momento certo. Inconformada com a resposta, Paula sai da sala completamente furiosa. Enquanto isso, na vila, Susana entra no quarto de Camila e diz, sem rodeios, que já descobriu toda a mentira sobre a gravidez. Camila, tentando se justificar, afirma que realmente estava grávida, mas acabou perdendo o bebê. Susana rebate, dizendo que ela já sabia desde o início que essa criança não chegaria a nascer. Camila, com lágrimas nos olhos, confessa que teve medo de ser abandonada por Juan e, de fato, isso acabou acontecendo. Susana, ainda decepcionada, diz que se Camila tivesse falado a verdade desde o princípio, ela mesma teria feito de tudo para ajudar. Mas agora não pode apoiar uma mulher que brincou com os sentimentos de seu filho. Em seguida, Susana sai, deixando Camila ainda mais arrasada. Em outro cenário, Leonardo chega em casa e conta para Paula que ninguém quis lhe dar trabalho. Ela, já esperando essa resposta, fala que imaginava e reforça que ele precisa voltar a trabalhar na empresa do pai. Leonardo, porém, diz com firmeza que não fará isso. Nesse momento, o celular de Paula começa a tocar. Ao ver o número desconhecido, ela se assusta, desliga rapidamente e, nervosa, tenta disfarçar. Leonardo pergunta se ela não vai atender, mas Paula afirma que deve ser apenas ligação do banco. No entanto, o telefone toca novamente logo em seguida, deixando-a ainda mais tensa. No dia seguinte, Juan chega em casa e encontra Camila. Ela, apreensiva, diz que passou a noite inteira preocupada com ele. Juan, frio, responde que não há motivo para preocupação, porque os dois já não são mais nada. Desesperada, Camila implora para que eles esqueçam o que aconteceu e pede uma nova oportunidade, querendo saber o que ele acha. Ao mesmo tempo, Arthur chega para uma reunião com Valéria e Nicolas. Ele comenta que o acionista deve estar chegando, quando Priscila aparece. Ela cumprimenta todos, e Nicolas, surpreso, comenta que já sabe que foi ela quem arrumou o investidor, perguntando quando ele vai aparecer. Para espanto de todos, Priscila revela que o acionista é ela mesma. Valéria e os demais ficam surpresos, e então a reunião começa, mas Valéria não consegue esconder seu incômodo. Enquanto isso, Juan continua seu confronto com Camila. Ele afirma que não pode seguir com ela, porque a família dela está acostumada com mentiras, mas ele não. Diz ainda que já foi um erro terem iniciado aquele casamento de forma tão equivocada. Camila, emocionada, garante que realmente se apaixonou, mas Juan não acredita e diz que não há mais chance para os dois ficarem juntos. De volta à reunião,
Nicolas termina de explicar o projeto para Priscila, que pergunta de quanto será o investimento necessário. Ele responde que precisam de 5 milhões e mostra os dados com as projeções de retorno financeiro. Valéria intervém e reforça que a qualidade das roupas é excelente, mas Priscila faz questão de dizer que não tem certeza se Valéria é a pessoa ideal para ser a imagem da marca. Nicolas reage de imediato, dizendo que isso não está em discussão, e Arthur concorda. Ainda assim, Priscila insiste que, se eles querem atingir aquele volume de vendas, precisam de um rosto mais conhecido, não de uma iniciante. Valéria, firme, responde que a marca foi criada para pessoas fortes, que trabalham e se esforçam todos os dias, e é justamente por isso que a escolheram como representante. Nicolas pede para que mantenham tudo em nível profissional, e Priscila garante que é exatamente isso que está fazendo. Em seguida, comenta que os dois irmãos estão realmente empenhados, mas confessa que não tem tanta confiança na opinião de Valéria para ela como nova acionista. Valéria retruca, dizendo que sua opinião pessoal não está em questão, e lembra que não consegue confiar em alguém que incendiou sua casa, a atacou e ainda mentiu para levá-la à prisão. Priscila, desconfortável, responde que tudo isso ficou no passado, mas aceita sair caso não a queiram ali. Ela pega a bolsa para ir embora, mas Valéria a chama e pergunta o que pode fazer para mostrar que realmente é a pessoa indicada. Priscila diz que, diferente deles, ela não tem nada a perder. Quem vai ficar com o nome na reta são Nicolas e Arthur, enquanto ela só tem a ganhar, já que será modelo. Nesse momento, Valéria decide que não vai cobrar para modelar nas primeiras sessões de fotos e pergunta se isso é suficiente. Priscila sorri, concorda e afirma que o dinheiro estará na conta deles no dia seguinte. Em seguida, se despede e vai embora. Após a saída de Priscila, Arthur agradece a Valéria pela atitude, mas Nicolas alerta que ela caiu no jogo da rival. Valéria, porém, responde que, apesar disso, ela tinha um ponto válido e que não vai colocar em risco o sonho deles por causa das diferenças que possui com Priscila. Em outra cena, Paula chega na porta do presídio quando é surpreendida por Mateus, que se apresenta como irmão de Saul. Ele a acusa de ter enganado seu irmão e garante que ela vai pagar por todo o tempo que ele está preso. Mais tarde, na mansão, Ofélia conta para Mar que Paula se vendia, deixando-a chocada. Mar, incrédula, diz que não consegue acreditar, pois ela sempre se fez de esposa perfeita. Furiosa, promete jogar tudo na cara dela, mas Ofélia a aconselha a esperar, lembrando que a vingança é um prato que se come frio. De volta ao presídio, Paula tenta se defender, dizendo que Saul está preso porque se aproveitou dela. Mateus rebate, afirmando que isso é mentira e garante que ela pagará por tudo que inventou, lembrando que muita gente vai se alegrar em vê-la cair. Depois disso, ele vai embora, deixando Paula furiosa. Na vila, Camila desce com sua mala e, emocionada, abre o coração para Susana e Jacinto. Ela confessa que se casou com Juan apenas para provocar o pai, mas jamais imaginou que iria se apaixonar de verdade por ele. Diz que foi ingênua em pensar que também poderia ser amada, mas agradece por todo o carinho que recebeu, por terem mostrado que as pessoas podem gostar dela pelo que é, e não pelo que tem. Em lágrimas, afirma que seu filho teria sido muito feliz com avós tão incríveis. Depois, se despede e sai, deixando Susana e Jacinto emocionados. Logo em seguida, Juan aparece e recebe o apoio dos pais. Mais tarde, Camila desabafa com Priscila, dizendo que Juan terminou tudo com ela e que tem certeza de que ele vai atrás de Mar. Priscila lembra que Mar é casada com Luiz, mas Camila revela que eles estão divorciados. A amiga então pergunta o que ela pretende fazer, e Camila admite que não sabe, mas garante que não vai deixar o caminho livre para Mar, prometendo acabar com ela. Algum tempo depois, Camila vai até a empresa conversar com o pai. Ela conta que terminou o relacionamento com Juan e ele, comovido, diz que sente muito. Camila explica que o único laço entre eles era o bebê
e que, embora não tivessem nada em comum, acabou se apaixonando. Confessa também que só se casou para provocar Luiz, mas no fim foi ela quem saiu magoada. Luiz pergunta o que ela pretende fazer e Camila responde que gostaria de voltar para casa. Ele concorda, dizendo que será ótimo. Em um restaurante, Mar se encontra com Valéria. A irmã comenta que teve um dia terrível e conta que Priscila é a nova acionista da empresa. Revela também que ela tentou tirá-la da imagem da marca, mas para mostrar confiança no projeto, decidiu não cobrar nada pelos serviços até que o negócio comece a lucrar. Mar, rindo, diz que agora entende o motivo, insinuando que é por causa de Nicolas. Valéria responde que não é só por ele, mas Mar insiste que, de uns tempos para cá, os dois têm se aproximado bastante. Valéria pede cuidado com esse tipo de comentário, lembrando que Nicolas tem namorada, que inclusive voltou de Boston para ficar com ele. Mar pergunta por que ele nunca comentou sobre isso e Valéria explica que ele é reservado. Mar, provocando, diz que os dois estão se fazendo de bobos e questiona como seria se Nicolas não fosse irmão de Arthur. Valéria, emocionada, admite que Arthur foi o amor mais intenso de sua vida, mas confessa que vê em Nicolas o homem perfeito para ela. Surpresa com a revelação, Mar fica sem palavras, enquanto Valéria respira fundo, tentando absorver o que acabou de dizer. Se você quer saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixa o seu like.